a justiça está de olho e a justiça está agindo, especialmente no que diz respeito a convocações de segurados para reavaliações e perícias. Recentemente o INSS tem enfrentado desafios relacionados a limitações impostas pela justiça nessas convocações, o que pode impactar diretamente a vida desses beneficiários de uma forma muito importante, porque se a justiça está limitando o INSS, exigindo alguns requisitos para a convocação de segurado, isso ajuda que não aconteça tanta injustiça. Uma das principais razões para essas limitações é a necessidade de garantir que os segurados não sejam prejudicados por convocações excessivas ou desnecessárias. A Justiça tem atuado para equilibrar os interesses do INSS com os direitos dos beneficiários, evitando situações em que pessoas vulneráveis sejam convocadas sem um critério claro. É o que sempre acontece, né, pessoal? Mas a Justiça agora ela está participando diretamente disso, e isso é uma boa notícia. Decisões judiciais recentes têm imposto restrições ao INSS em relação à convocação de segurados para essas novas perícias médicas. Em muitos casos, a Justiça tem determinado que o órgão respeite prazos e critérios antes de exigir a presença desses segurados. Isso se deve a relatos de que convocações são realizadas sem justificativa adequada, causando transtornos desnecessários. Olha como reclamações funcionam. E outra, muitos segurados estão entrando na justiça devido a essas convocações injustas e irregulares, porque existe a legislação que autoriza o INSS a, por exemplo, verificar se o segurado de incapacidade ele ainda atende os requisitos para receber o benefício. Existe essa lei? Existe. O INSS pode, mas não é pode tudo. Não funciona assim. Não é uma carta branca. Existem casos que não é completamente inadequado acontecer uma convocação. A preocupação crescente à acessibilidade desses segurados nas agências também é grande. Muitas pessoas que recebem benefício enfrentam dificuldades de locomoção, seja por condição de saúde, pela distância até os locais de atendimento. A Justiça tem considerado esses fatores ao analisar esses critérios de convocação. Existem pessoas que em locais do Brasil, nós vivemos num país imenso de dimensões continentais, pessoal. E existe aqueles interiores, aquelas fazendas, aqueles municípios que não tem praticamente. Então, uma agência do INSS e um atendimento. E nesses locais, a pessoa que consegue um benefício, ela às vezes tem que viajar 200 quilômetros para fazer uma perícia médica. Isso tem que ser levado em consideração. E aí você fala para o INSS, não, mas é o perito que tem que vir aqui. O perito também não quer ir lá fazer a perícia. Ele não quer viajar 200 quilômetros num sol, com calor, dentro do carro. Esses caras não querem isso. E o segurado que tem que se virar. Então esse ponto é um ponto de destaque nas decisões judiciais, também nessa questão de procedimentos do INSS. Há uma cobrança para que o órgão também forneça informações claras sobre o motivo da convocação. Qual é o motivo? A pessoa passou 2, 3 meses recebendo o benefício. Já foi comprovado através de relatórios de especialistas que realmente a capacidade existe. Por que chamar a pessoa de novo? Garantindo que o segurado, ele também tem que entender o porquê desses chamados. Quais documentos precisam apresentar? Em que base o INSS está para fazer essa nova convocação? Depois da pandemia, lá da Covid, intensificou essas limitações impostas ao INSS, uma vez que essas medidas de distanciamento social, restrições de deslocamento, dificultaram a realização de perícias presenciais. Em diversos momentos a Justiça determinou a suspensão da convocação para evitar riscos até à saúde desse segurado, porque a pessoa já está doente, ainda se expor numa condição dessa pode piorar ainda o problema. Agora nós estamos vivendo uma época digital, novas alternativas podem ser adotadas. A perícia remota, num caso como esse, fazer a perícia online é uma saída. Essa modalidade enfrenta desafios. Eu mesmo, agora no início, sou contrário. Eu não acredito. Por quê? Porque se cara a cara com o perito já existe desrespeito, já é feito de qualquer jeito, imagina através de uma tela de computador como é que vai ser esse atendimento virtual. Agora, a Justiça fiscalizando isso, viabilizando uma condição dessa para uma perícia dessa forma, tudo bem. Mas não é... Tem que ter procedimentos corretos que o perito deve seguir. E outra, deve ser gravada.
E essa perícia, ela tem algo de bom, como nós falamos sempre, né? Você, para entrar, por exemplo, com um processo, você gravar a perícia, um áudio, um vídeo, e os peritos impedem de você entrar dentro de uma sala, muitas vezes com celular, com bolsa. Eu já falei, vai chegar um momento que você vai entrar, o homem de cueca e a mulher de calcinha e sutiã, somente para fazer a perícia. Porque o medo dos peritos de serem expostos à sua falta de ética, ao seu desrespeito para o consegurado é grande. Então, não se espantem se logo você tiver que entrar de cueca e a mulher de calcinha e de sutiã. Não se espantem. Aqui no Brasil não pode se duvidar de nada, pessoal. Aqui não se... Olha, eu já aprendi isso com experiência de vida. Não importa que tem lei, constituição, direito, a hora que os caras inventam que tem que ser dessa maneira, que é pro bom para eles, e eles fazem qualquer coisa. Agora, esse negócio da perícia online, ela pode ser gravada pelo segurado. E aí? Olha aí. Pode sair algo bom daí, né? Mas eu não abro mão, por exemplo, de uma fiscalização da justiça com relação a isso. Outro fator que deve ser levado em conta é as limitações judiciais, o alto número de ações contra o INSS relacionadas a essas revisões. Muitos segurados recorrem à justiça para contestar a decisão do órgão, e tem que recorrer mesmo. A convocação das perícias pode ser vista como fator adicional de insegurança. Tem que recorrer à justiça mesmo, não tem que pensar nada, sabe? Esse recurso administrativo é uma piada do INSS, não serve para nada isso, tá? Eu falo com todas as letras para quem quiser ouvir. Isso aí eles colocam recurso administrativo, é para falar que tem o recurso, mas não é para agilizar nada, não. Além disso, algumas decisões aí judiciais estão questionando a legalidade dessas convocações feitas sem indícios concretos de irregularidade. Em muitos casos, segurados que já passaram por diversas avaliações são novamente chamados, gerando desgaste emocional, burocrático. Agora existe, né, acordos com o Supremo Tribunal Federal, com o STJ e com a própria Advocacia Geral da União, mas não reflete nada. Vão lá, fazem uma reuniãozinha, tomam café, comem os brioches, os croissants, fazem aqueles almoços, né, que são banquetes, todo mundo dá risada, todo mundo se diverte, todo mundo conta caso, e o que é para ser resolvido mesmo, fica por isso mesmo. Ou vocês acreditam que se reúnem porque são sérios, porque estão buscando alguma melhora? Pessoal, a gente está cansado já. Eu pelo menos estou cansado. Eu e muitos que eu tenho certeza que estão aqui me olhando, me assistindo. A gente está cansado dessa manipulação. Na frente da televisão, quando põe uma câmera, nossa, vamos fazer, vamos acontecer, vamos não sei o quê, porque não é possível. Por trás das câmeras é tiração de sarro ainda da cara de quem paga imposto. E quem são essas pessoas que pagam imposto? Eu, você, todos nós. Ou você acha que estão preocupados? Você está tendo reclamação com o preço dos alimentos do supermercado. O que está sendo feito? Tem um monte de sem vergonha aparecendo na televisão. Não, que nós vamos, porque isso, porque nós vamos tomar iniciativa. E não acontece nada, e os preços estão subindo cada vez mais. Quer dizer, quem é que cai nesse papinho furado ainda? Bom, essa discussão sobre limitações judiciais nas convocações precisa envolver um equilíbrio, a necessidade de fiscalização, como eu falei. Desafio é garantir que essas revisões sejam feitas de maneira justa, sem causar prejuízos indevidos aos segurados. Os segurados têm que ficar atentos também, pessoal, às notificações, buscar orientação jurídica. Se consideram que uma convocação não está de maneira adequada, vá para a justiça. Você precisa ter conhecimento. Chega de ficar, sabe, aquele pensamento antigo dos nossos avós: eu não quero encrenca, eu não vou atrás porque não quero encrenca. Exatamente por não querer encrenca é que o país está na condição que está, porque as pessoas aceitam tudo quietinhos, né? A maioria. Bom, agora chegou o carnaval, acabou todos os problemas do Brasil. Quem estava reclamando no hospital lá deitado no corredor porque não tinha maca, está lá pulando atrás de trio elétrico agora. Quem estava reclamando que foi assaltado, que estão levando celular para tomar cervejinha, está lá pulando o carnaval, está lá atrás de trio elétrico. E aí? Quem está reclamando que os alimentos estão caros, estão pagando por abadá, por fantasia, para ficar lá pulando que nem um idiota atrás de um trio elétrico, atrás de um carro de som.
É isso aí. Ou eu estou mentindo, ou eu estou falando bobagem. Ou eu estou falando bobagem. Chegou o carnaval, acabou os problemas do país. Não tem corrupção, não tem problema de saúde, não tem problema de segurança, não tem problema de nada. Todo mundo sorrindo, todo mundo pulando. E aqueles que estão em cima do trio elétrico levando milhões da Lei Rouanet, e você ainda pagando para ficar pulando atrás dessa gente. Quer dizer, eu coloquei num vídeo aqui, né? Quando a ciência, a pesquisa científica no mundo foi feita, que diz que em média o QI do brasileiro é de 83. Em média, 83. Para nossa surpresa, existem macacos que têm o QI 90. Quer dizer, tem macaco mais inteligente que muitos, uma grande parte da população brasileira. Tá aí, ó. Vamos esperar o quê? Bom, fala-se aqui de transparência e comunicação clara do INSS. Quantos anos existe em INSS? Já mudou de nome umas 40 vezes. Quando foi que teve uma comunicação clara? Se não é um canal meu, ou levando também em consideração os outros canais que fazem um trabalho sério, que levam a informação, como é que o segurado saberia o que está acontecendo dentro do INSS? O INSS é transparente nas suas atitudes, na sua conduta. Como é que você é tratado dentro do INSS? Agora, o último porta da esperança que você pode ter é a justiça. Então continue pressionando, porque dá resultado. Se a justiça hoje ela está limitando o INSS na questão de convocações para pente fino e revisão, é devido às reclamações, é devido à quantidade de aumento de ações no INSS que os segurados estão provando que estão sendo prejudicados, que o INSS não está cumprindo determinações legais. Isso tudo está trazendo resultado, porque se a justiça está em cima, é porque ela foi provocada. Então ela está de olho. Então continuem, não aceitem, pessoal, não aceitem. O INSS é um órgão que existe porque eu, você, todos nós pagamos imposto, e nós temos direito a serem respeitados. Existem sim deveres. Você deve estar sempre com o seu cadastro atualizado, você deve comprovar a sua incapacidade, ninguém aqui é a favor de fraude. Você deve acompanhar os processos, você deve estar buscando uma melhora quando não é uma lesão que é irreversível. A gente sabe de todos esses deveres, mas você também deve exigir que o INSS cumpra com os deveres deles, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui no canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, aproveitem todos os nossos conteúdos, tá? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga que sempre me incentivam aqui, meu, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.